Na questão 5, nós vamos ver o conceito de equação e o que vem a ser a solução de uma equação, tá certo? Vamos lá então. Olha só, você deve ter notado que as expressões da tabela acima, vamos ver que tabela é essa, tá aqui, ó, são essas aqui. Aparece com sinal de igualdade, tá aqui, ó, igual, 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 igual. Então, sempre que isso acontecer, eu estarei diante de uma equação. E o valor da incógnita, no caso, x vai ser 2, é a solução desta equação. Então, x igual a 2 é a solução desta equação. P igual a menos 5 é a solução desta equação. K igual a 3 meios é a solução desta equação. P igual a 0 é a solução desta equação. O detalhe é que antes, quando eu não tinha uma igualdade, a letra chamava-se variável. Por quê? Porque podia assumir qualquer valor, variável. Agora não. A letra não assume mais inúmeros valores. Por isso ela vai deixar de ser chamada de variável e vai passar a se chamar incógnita. Tranquilo? Muito bem. E como é que nós achamos estes valores? Ou seja, como é que nós resolvemos uma equação? É muito simples, aplicando o princípio da equivalência das igualdades, que diz o seguinte, esse princípio diz o seguinte, nós vamos ver nos exemplos aqui. A operação que eu fizer antes da igualdade, eu sou obrigado a fazer depois. Para quê? Para que a igualdade não se altere. Tá certo? Vamos usar esse princípio no exemplo A. Observe. Eu tenho a equação x mais 2 igual a 6. O meu objetivo é encontrar o valor de x, portanto ele tem que ficar isolado, ele tem que aparecer sozinho, ou antes ou depois da igualdade. Via de regra a gente coloca antes, mas não é obrigatório. Então veja bem, analisando esta equação, x mais 2 igual a 6, veja que para o x ficar sozinho no primeiro membro, esse 2 não poderia estar aqui, né? Esse mais 2. Então o que é que a gente vai fazer? Qual é a operação que elimina o mais 2? É a sua inversa. A operação inversa de somar 2 é subtrair 2. Confere? A operação inversa de somar 2 é subtrair 2. Pois bem, o que nós vamos fazer é subtrair 2. Olha só. X mais 2 subtraiu 2. Mas como ele mexeu subtraindo 2 no primeiro membro, somos obrigados a subtrair 2 também no segundo membro. E foi o que foi feito aqui, ó. Menos 2 no segundo membro. Por quê? Porque eu subtraí 2 no primeiro membro. Certo? Fazendo a operação, x mais 2 menos 2, esses dois eles se anulam, né? Eles se cancelam, tá certo? Mais 2 menos 2, eles podem se cancelar. Fica só o x. Né? Mais 2 menos 2 é 0. E 6 menos 2 é 4. X mais 0 é x. Portanto, x igual a 4. Este é o processo matemático correto para se resolver uma equação do primeiro grau. Mas a gente pode usar uma resolução mais simplificada. Mas veja, é uma simplificação do processo real, né? O processo real é esse que a gente acabou de fazer. O que é que diz o outro processo? Vamos só simplificar alguns passos. Observe. Está aqui a equação inicial. X mais 2 igual a 6. Certo? X mais 2 igual a 6. O que é que eu vou fazer? Como eu sei que esse 2 tem que desaparecer, atenção, é como se, não é o que acontece, mas é como se
eu pegasse esse mais 2 do primeiro membro e transportasse para o segundo membro. Só de que maneira? De que maneira? Usando a operação inversa. Observe que aqui tem mais 2, ele aparece aqui menos 2. Tá bom? Então é esse processo que a gente pode fazer. Simplifica todo o processo lá de cima. Então é como se eu tirasse o mais 2 do primeiro membro e ele aparecesse menos 2 no segundo, porque mais e menos são operações inversas. E aí o x fica só, e 6 menos 2 é 4. Resolvo a equação da mesma maneira. Tranquilo? Então este é o processo de resolução simplificada da equação de primeiro grau. Tá bom? Muito bem. Então este foi o exemplo o exemplo A, né, na realidade. Foi o primeiro exemplo que a gente resolveu de como trabalhar uma equação do primeiro grau e achar a sua solução. Vamos continuar no próximo vídeo. Até lá.